temos que cumprir, né? Nós temos que cumprir completamente a nossa passagem aqui na Terra. Então, o Espírito que participa da carne, e não a carne que está participando do Espírito, né? Vamos ler. Hebreus 12, 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Então, nós tínhamos nossos pais segundo a carne. Então, o nosso pai na carne não é Deus. Nosso pai na carne é quem? Adão. Por quê? Porque Deus diz essa palavra aqui, ele é pai do nosso espírito. Então aí está um problema, porque as seitas, as religiões que são legalistas, né, muito ao extremo, eles fazem o culto ao corpo, eles adoram, eles querem agradar a Deus com o corpo, né? Veste e tal, uma série de coisas, mas na carne, esses jejuns, consagrações, eles querem fazer, agradar a Deus na carne, mas Deus não é pai da carne, ele é pai do Espírito. Quando você está fazendo essas coisas, satisfazendo os deleites da carne, os prazeres, você está alimentando e agradando a Adão, aquele velho Adão, morto, acabado, mas que você quer vivificar a pulso. Mas o nosso Pai, Deus é o Pai do nosso Espírito. Então, vamos ler aqui mais. Hebreus 2, 14. A parte A. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessas mesmas condições humanas. Então, você vê que os filhos de Deus, assim como os filhos de Deus, participam da carne. Ele quem? Jesus também participou, né? Então, foi isso que aconteceu. Eles não são a carne, eles participaram da carne. Os filhos de Deus, eles participam dessa carne e sangue. Eles não são carne e sangue, eles participam. Depois que termina essa participação, eles voltam para a sua condição original, como era antes. Por isso ele diz que ele nos conheceu antes. O que ele conheceu antes, predestinou. Os que predestinou, chamou. Os que chamou, glorificou, justificou para serem semelhantes, tal, tal. Então, esses que ele conheceu, quando ele diz assim, conheceu, os que dantes conheceu, isso é absoluto, isso não é relativo a uma condição. Vamos ler. Romanos 8, 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que antecipadamente, antes, né, conheceu, antecipadamente, não agora, quando levantou a mão na igreja, quando entrou pelas portas de uma desses templos, né, quando foi desceu as águas, ou quando fez o catecismo, o discipulado. Catecismo e discipulado é a mesma coisa. Quando ele levantou a mão, ou quando ele disse quero aceitar Jesus, não, ele não foi conhecido ali naquele momento. Deus não passou a conhecê-lo ali. Ele conheceu, os seus filhos foram conhecidos antecipadamente, bem antes. Muito antes eles foram conhecidos. Deus os conheceu. Então isso não é relativo, isso é absoluto. Deus não viu você aceitando ali, aí depois que te viu, predestinou. De jeito nenhum. Ele te conheceu, mas muito antes você já habitava com ele, já estava nele. E ele te predestinou nesse momento.
Não no momento quando ele viu, não sei quando, lá em 1800 ou 1500, viu você aceitando e te predestinou. Não foi assim. Vamos ler Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Isso Deus falou para Jeremias, que antes de que ele fosse formado, Deus já tinha escolhido que fosse ele, que fosse daquela forma. Isso é soberania, né? Então, a obra de Adão trouxe desgraça, separação ao homem de Deus. A obra de Cristo nos reconciliou completamente. Adão foi o primeiro da velha criação. Adão foi o primeiro homem daquela velha criação, que não deu certo, que errou, que pecou, que não obedeceu. Deus deu lei, Deus fez tudo, mandou profeta, Deus mandou até seu filho lá para corrigir, para falar, para orientar. Tudo isso ele fez, mas aquele velho homem, aquela velha criatura, aquele velho Adão, aquela obra, aquela primeira criação, aquele Adão, ele falhou, ele não conseguiu cumprir. Antes a Bíblia chega a dizer até que a lei ficou fraca e doente, sem valor nenhum, então precisava ser tirada do nosso meio, e foi. Mas Jesus Cristo foi o primeiro da nova criação. Ele foi o primeiro, ele foi o primogênito da nova criação. Então deu certo porque este primeiro, essa nova criação, ela foi espiritual, foi feita de forma tremenda espiritual. E veio ter a experiência carnal também, ser provado também, mas venceu e tomou as chaves da morte e do inferno, que é a sepultura, né? A sepultura, e abriu as portas lá, libertou todos, e hoje o inferno, a sepultura está vazio, não há ninguém ali, não há nada ali, e nem nunca haverá, porque estão completamente libertos. Jesus é Senhor desse lugar e ninguém fica ali mais. O Filho de Deus hoje, que morrer biologicamente, ele estará para sempre com o Senhor, porque Paulo diz que quando essa casa terrestre se desfizer, nós já temos, né, um edifício em Deus pronto, preparadozinho. Você sai de uma casa velha, acabada aqui, uma casa ruim, mal, desobediente, perversa. Você sai desta casa e vai para um edifício em Deus. Um edifício forte, um edifício que jamais cai, um edifício que não envelhece, eterno, que é o corpo espiritual, né? Não é um corpo carnal, é um corpo espiritual. Vamos ler 1 Coríntios 5, 17. Tá? Primeiro não, perdão, segundo Coríntios 5, 17. Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então as coisas antigas se passou e tudo é novo. Então o pecado já não existe mais. A lei foi rasgada, tirada, abolida completamente. Os dois véus, que era o véu da lei, o véu do templo e o véu da carne de Jesus, que também era um véu, eles foram rasgados. As profecias, todas cumpridas, porque está escrito em Coríntios, todas as promessas quantas são de Deus, tem nele o sim e o amém. Já foi, todas essas promessas já foram. A reconciliação foi feita plenamente, completamente. E hoje nós vivemos a plenitude da graça e reinamos em vida, né? Esse pedacinho de tempo que eu tenho aqui na terra, não sei quando vai ser a minha partida, eu estou reinando em vida, né? Este é o grande privilégio que Deus nos deu aos gentios e não deu aos judeus. Privilégio maravilhoso de reinar no seu reino ainda em vida. Vamos ler Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em
de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, né? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo não é a igreja, a religião, denominação, não é Assembleia, Batista, Mensagem, não é Adventista, Testemunhas, Casa da Bênção, Universal, isso não são igrejas, isso são corvis. Esses lugares são corvis, só tem ladrões e salteadores. O corpo que fala aqui de Cristo, que é a igreja, é espiritual. Lá não te cobra dízimo, lá não se precisa fazer jejum. No corpo de Cristo não precisa subir monte, não precisa pagar preço, não precisa comprar fitinha, óleo, azeite. Você não precisa nada dessas coisas, porque é espiritual, não é material. O corpo de Cristo, ele é espiritual, porque Cristo, ele é espírito, né? E a sua palavra também. Para que em tudo ele seja o primeiro. Então, eles querem trazer de volta, o sistema religioso quer trazer de volta as velhas práticas, né, dos velhos pactos, né, como ceia. Né? Tem ceia na Bíblia, né? Que eu saiba, não foi ceia que Jesus fez. Jesus fez Páscoa. E era realizada nas casas, não era dentro da igreja, não era no templo que era realizada a Páscoa, era nas casas, não em templo. E Jesus realizou Páscoa, não foi ceia. Essa ceia que eles fazem aí com pão da padaria e kisuke, tangue de uva. Outros vão mais além, dão até vinho também, né? Vinho, né? Dizendo ser o corpo. E quando faz lá, façam em memória de mim. A gente faz em memória de quem está morto. Ele está vivo. Quando vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a minha morte. Você vai para a igreja, você vai para esse lugar, fazer essa coisa errada, comer pão, pegar pedaço de pão com kisuke e anunciar, dizer assim, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Quando? Como? Se ele está vivo e não morre mais. Outra, gentil não podia participar da Páscoa, viu? Gentil não podia participar da Páscoa, era proibido. A Páscoa era uma festa judaica, exclusiva de judeu. Se algum gentil quisesse participar dela, tinha que circuncidar. Você quer circuncidar? Mas tem outra notícia ruim para você, se você circuncidasse agora, né? Tem outra notícia para você. Tem quase 2000 anos que Israel não faz Páscoa. Não existe Páscoa em Israel. Não tem. Eles não praticam. Chega os dias das festas, como é que eles vão praticar? Não tem templo. Como vão sacrificar sem ter templo? Não é verdade? Então esqueça essas coisas de ceia, isso não existe. Nós já ceamos com Cristo aonde? Na cruz. Ali nós comemos a sua carne quando foi rasgada, nós bebemos o seu sangue quando foi derramado. Na cruz, nós fomos batizados na cruz. Nós ceamos na cruz. Nós fomos justificados na cruz. Nós fomos glorificados na cruz. Então tudo através daquele sacrifício, daquele ato ali, foi tudo completo, a obra foi completa em nós. E nós não precisamos de descer água para se lavar, para se banhar. O batismo nas águas era uma tradição judaica de lavar o cordeiro, tudo que era feito em Israel tinha que ser lavado. Então tinha já uma tradição, e João Batista trouxe essa tradição e colocou no início, no Evangelho pregado do Reino de Deus, que tinha um prazo de validade, o Evangelho do Reino. Então João colocou aquilo lá, mas ele deixou bem claro, eu que batizo com água, viu? O que vem depois de mim não batiza ninguém com água não, é com o Espírito Santo. E lá em Efésios 4 diz, é um só batismo. Não tem 2, 3, 4. Eu conheço uma irmã que já se batizou 25 vezes, né? Só rodando por essas seitas heréticas aí, que você chega lá, você foi batizado aqui? Não, aquele achou não presta, aquilo ali é pecado, não sei o que, essa religião é do diabo, não sei o que, tem que se batizar de novo. Aí você batiza, vai para outra, de novo, vai para outra, e fica assim, rodando, só tomando banho, né? Tomando banho. Isso é uma vergonha. Faça isso não. Você já foi batizado na morte de Cristo na cruz do Calvário, você já ressuscitou com ele, você é nova criatura, espiritual, né? Não existe batismo de água no Espírito, né? Não tem batismo de água na igreja, que é uma igreja que é espiritual, como é que vai ter água? E se batizar. Vamos ler
Romanos 6, 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Olha que interessante, né? Nós temos o conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão, ela foi crucificada com Cristo. Acabou. Aí é o seu batismo, né? Esse aqui foi o seu batismo. Isso é morte realmente. Sepultamento, né? Acabou. Você não tem mais que estar fazendo isso novamente. Então, sendo o último Adão e não o primeiro, você não era dele. Você não é da denominação. Você sendo de Cristo, né? Você sendo de Cristo, você não é de nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma seita dessas, nem de Adão. Né? Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então o conselho da palavra foi sempre esse, o qual é muito importante lutar contra essa natureza que há em nós. Né? A Bíblia diz, andai no Espírito e não cumprirei o desejo da carne. Então sempre há este paralelo entre esses dois Adões, um carnal e outro espiritual. Adão é um tipo ao contrário do segundo Adão. Vamos ler. Romanos 5, 12 ao 18. Concluindo a mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então você vê, a morte entrou pelo homem e ela reinou e ela passou, foi um legado. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existia lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual de uma prefiguração daquele que havia de vir. Quer dizer, Adão seria uma figura daquele que havia de vir, ao contrário dele. Então, a morte reinou. Então, o homem apenas morria, de Adão até Moisés. Então, de Adão até Moisés já havia o pecado, mas ele não era imputado ao homem. Então, o que fez com que o homem fosse morto espiritualmente, o que tornou, o que reforçou, o que foi que deu força a essa morte, aos homens morrerem? A lei. Ela trouxe morte espiritual. De Adão, a lei, em Adão, a lei, o homem morria fisicamente. De Adão até Moisés, o homem morria fisicamente. Mas com a lei, os homens passaram também a terem a morte espiritual. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então, não há comparação entre o dom, que é a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não há comparação entre este dom, o dom gratuito, maravilhoso, e a transgressão, e o pecado da lei. Não tem comparação. Mas com a lei, os homens passaram também a morrer. Então não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Jesus fez o que Adão não pôde fazer. Muitos morreram em Adão.
Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Então, que coisa tremenda, né? Então, o julgamento derivou da ofensa de um só homem, né? Um só condenou todos. Então, veio isso de um só homem. Mas com Jesus foi diferente. Ele pegou a transgressão de muitos, erros de muitos, não de todos, porque, como eu disse, né, havia os filhos que tinham o Espírito de Deus e os que não tinham o Espírito de Deus. Esses que têm o Espírito de Deus foi pelo qual Jesus morreu e levou as suas transgressões. Esses daí, porque são os que dantes ele conheceu. Mas esses sem o Espírito, esses completamente sem o Espírito, Deus não morreu por eles. Eles simplesmente têm sua vida comum ao morrer, volta ao pó, não tem Espírito, simplesmente se vai. Então, muitos morreram em Adão, muitos viveram em Cristo. Agora, notem, precisava alguém aceitar Adão para ter nele a obra de Adão, a morte? Não precisava. Não precisava você levantar a mão e aceitar Adão para ter em você já o dom dele, a obra dele, a morte em você. Você não precisava aceitar Adão. Entende? Então, comparando com o segundo Adão, com hoje, também você não precisa aceitar Jesus. Abrir seu coração, estou à porta e bato. Não, porque quando você nasce em Cristo, você já nasce com a obra de Jesus em você, com a vida. Aquele que crê em mim e nas minhas palavras, ele tem a vida eterna. A semente está nele, que é a palavra de Deus. E a palavra é viva e eficaz, ela é espírito e ela é vida. Então está ali. Então, você quando nasce hoje, você não precisa ir numa igreja, as pessoas não precisam ir na igreja aceitar Jesus. Uma prostituta, um bêbado, ou seja lá quem for, ele não tem precisão de ir numa igreja e levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Jesus agora. Aí Deus vai fazer uma obra na sua vida, meu filho, maravilhosa, né? Você vai tal e tal. Não, não. A obra de Cristo já é feita em você. A obra de Cristo já foi feita em você, já nasce com essa obra em você. Assim também como ninguém precisava aceitar Adão para ter nele a obra de Adão, a morte. Então você nasce já nesse reino, você tem o Espírito de Cristo. Já nasce com a obra de Jesus em você. Redentora, reconciliadora, santificadora. Então, nasceu antes da cruz, já nascia com a sua sentença de morte. Nasceu na nova aliança, hoje você nasce nessa nova aliança, no segundo Adão, você já nasce com essa obra da reconciliação em você. É somente aqui, você agora se libertar, aceitar, você crer. Você não tem que pagar mais preço, você não tem que pagar dinheiro para esses lobos vorazes aí, esses cães gulosos. Você não tem que subir monte, você não tem que acender vela, você não tem que botar copo d'água em cima de rádio, você não tem que fazer nada dessas coisas. Porque a obra já foi feita em você, por você e para você. É só você aceitar, é só você dizer, Senhor, eu aceito esta obra na minha vida, eu aceito essa tua palavra, eu creio que ela está em mim, eu creio que ela é redentora, eu creio que isto agora vai mudar na minha vida, eu creio que meu filho vai melhorar, eu creio que as coisas vão começar a acontecer de bom na minha vida, porque eu aceito a tua palavra como sendo a verdade. Acabou. É isso que tem que acontecer. E você ter paciência de esperar que essas coisas aconteçam na sua vida. Nasceu em uma nova aliança. No segundo Adão já nasce reconciliado com a morte. No primeiro Adão você nasce já com a morte. No segundo Adão você já nasce reconciliado, sem a morte. E você reina em vida. Você não vai reinar no céu. Não existe um céu para você ir reinar em algum outro lugar. Em algum lugar. É aqui. O reino de Deus está aqui, entre nós, em vós. Isso Jesus deixou claro. E temos reinado em vida. Vamos ler mais um versículo apenas?
1 Coríntios 15, 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então, qual é a imagem de hoje? Espiritual. Essa é a imagem. Nós trazemos na carne a imagem de Adão. Olha, por isso que está velho, acabado, cada vez mais morrendo, e algum desses dias volta para o pó. E esse aqui não volta mais, acabou-se. Não haverá mais lembrança, não haverá mais... simplesmente vai existir, deixar de existir. Não me lembrarei lá de nada daqui, e nem daqui me lembro de nada de lá. Você se lembra de alguma coisa quando você estava com Deus? Não lembra. Foi apagado. Hoje nós temos a nossa lembrança aqui, carnal, amigos, parentes, mãe, pai. Quando nós partirmos, quando nós estivermos, sairmos desse corpo, da morte biológica e voltarmos para a condição espirituais, hoje que tem esses direitos, essa eleição de Deus, essa escolha, eles não vão lembrar o que foi, o que são, nada daqui. Porque essa lembrança, essa mente aqui é carnal. Ela acabou, apaga. E você volta à sua condição espiritual, como que você era antes de vir, antes de nascer, antes de estar aqui na terra. Você volta a ter a sua condição espiritual. Essa é, assim como nós obtivemos a imagem do homem terreno no nascimento, né? No nascimento, através do sexo, nós recebemos de igual modo a imagem do homem celestial também, que está dentro de você, está dentro de nós. Então, o primeiro Adão nos